Salve, irmão, na paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo. Tema de hoje: está sem saída? Deus é a solução. Irmãos, por muitas das vezes chegamos a um momento em nossas vidas que ficamos sem saída, ficamos encurralados, ficamos achando que tudo acabou, que não tem mais solução, que é impossível. Mas digo uma coisa para você hoje, irmãos: nós não somos os únicos que sofremos com isso. O povo de Israel também passou por uma situação parecida e Deus foi a solução. E eu estarei te explicando melhor através da palavra. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Aliás, Êxodo, capítulo 13 em diante, vem falando sobre quando o povo de Israel estava saindo do Egito. E o faraó, como não aceitou a situação, não aceitou viver todas aquelas 10 pragas que eles viveu, ele mandou o seu exército e foi junto com o seu exército atrás do povo de Israel. E o povo de Israel estava já caminhando no deserto, estava achando que já estava livre, que estava sossegado, Deus estava cuidando deles, assim como diz no versículo 21 do Êxodo capítulo 13, fala assim: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então o povo de Israel já estava caminhando no deserto, já tinha achado que estava livre do povo do Egito. E olha para você ver como Deus foi bondoso com ele. Deus mandava uma nuvem para de dia ir guiando eles pela sombra, para que eles pudessem não vir a exaustão no corpo, para que ele pudesse caminhar confortavelmente. E de noite, Deus fazia uma coluna de fogo, onde ia iluminando o caminho deles, onde passavam. Então Deus era com o povo de Israel, Deus era com eles. Só que o faraó mandou o seu exército e foi junto com eles atacar esse povo, foi atrás deles. Aí vem falando no Êxodo capítulo 14, vem falando sobre quando o povo do Egito veio correndo atrás do povo de Israel, aonde eles chegaram de frente com o Mar Vermelho. Imagina, irmão, para aquele povo que acabou de sair do Egito, com Deus ajudando eles, chegar de frente de um mar, sem ter por onde ir, sem ter escapatória, sem ter o que fazer, sem direção. E por muitas das vezes na nossa vida ficamos assim, encurralados, sem saber o que fazer. Vem na mente: nossa, meu mundo acabou. Acabou, o que eu irei fazer agora? E aquele povo pensou a mesma coisa. Tem um mar aqui e o povo correndo atrás de mim, o povo do Egito vindo nos matar, os egípcios correndo atrás de nós. O que iremos fazer? Nesse momento, irmãos, só tem uma solução, que é Deus. Tanto para aquele povo foi Deus, tanto para nós é Deus, e não tem o que fazer. Para nós vai ter momentos, vai ter caminhos difíceis, vai ter caminhos impossíveis. Mas quando Deus entra no jogo, Deus ajuda. Porque, irmãos, a partir do momento que você está com Deus na sua vida, você vai caminhar. Deus vai te proteger aqui, vai te proteger ali, como fez com eles, nuvem de dia para você caminhar, coluna de fogo à noite para te iluminar. Mas chega momentos que você vai se encurralar. E nesses momentos que a sua confiança tem que ser maior ainda. Nesses momentos que você tem que confiar em Deus. Se Deus, o trajeto todo, cuidou de mim, por que agora que eu cheguei numa coisa impossível Ele não vai cuidar? Então é aí que é a chave principal para você poder caminhar e confiar em Deus. E naquele momento muitas pessoas começaram a murmurar. Começou a falar para Moisés, que estava guiando eles: Moisés, por que Deus não nos deixou morrer no Egito se foi para morrer aqui? Moisés, por que isso está acontecendo? Era mais fácil viver como escravo. Por que as pessoas murmuram? Deus ajudou o trajeto inteirinho deles. Deus tirou eles do Egito. Quando chegou alguma coisa impossível, murmuraram. E assim na nossa vida, Deus está cuidando. Por mais que você não perceba, Deus está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa, está cuidando do seu caminho. Mas se aparecer algo impossível na sua vida, não desista. Não reclame, não murmure, não fala: Deus, por que aconteceu isso? Era mais fácil eu voltar para trás. Não. Chegou em algo impossível,
acredita. Acredita que Deus muda. Deus dá a solução para o seu problema. E quando aquele povo começou a reclamar para Moisés, Moisés, o que iríamos fazer? Moisés clamou a Deus. Moisés pediu para Deus. Porque nós aqui na terra não podemos fazer tudo, mas temos a ajuda de Deus que está olhando para nós. Então, quando a gente chegar em algo impossível, clame a Deus. E nesse momento Deus pega e fala para Moisés estender o cajado sobre o mar. Moisés estende o cajado e as águas se partem. O mar se abre para o seu povo passar. Então aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia acabado, tornou-se possível por causa de quem? Por causa de Moisés? Não, por causa de Deus. Deus usa as pessoas para te ajudar. Deus usa as ferramentas para te ajudar. Mas não há nada impossível para Deus. E fala aqui em Êxodo capítulo 14, no versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Então o mar abriu e o caminho estava seco ainda. E as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Então se formou como se fosse uma parede de água do lado direito, do lado esquerdo. E onde eles foram pisando estava seco, como uma estrada qualquer. E aquele povo começou a caminhar, o povo de Israel começou a caminhar, começou a ver que para Deus não tem nada impossível. Então há momentos na sua vida que você vai confiar em Deus e depois que Ele abrir a porta você vai ver que realmente não tem aonde a gente recorrer se não for a Deus. Não importa se você está num beco sem saída, busque a Deus que Ele vai abrir uma solução para você. E o povo do Egito foram correndo atrás deles, mesmo assim entraram também no mar. E fala na palavra que a partir do momento que eles iam alcançando ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava caminhando e eles estavam, alguns deles a cavalo, o povo do Egito, os egípcios, né? Deus começou a fazer confusão neles, começou a atrasar, começou a quebrar a roda de uma carroça, começou a fazer uma confusão entre eles, para que o povo pudesse dar tempo de sair daquilo lá. E quando o povo de Israel saiu, Deus pediu para que Moisés estendesse o cajado novamente e o mar se fechou, onde o povo de Israel saiu totalmente ileso e o povo egípcio teve que, infelizmente, falecer naquele momento, porque estava perseguindo o povo de Deus. Então, irmãos, vocês viram um grande exemplo aqui, um exemplo que muito bom para a gente. Ainda bem que a gente pôde hoje em dia poder ter o privilégio de ler uma passagem como essa, que a gente pode entender o agir de Deus. Então não perca a fé, não desanima. Está num beco sem saída? Está sem saída? Deus é a solução. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa confortar e dar fé para cada dia mais vocês alcançar a vitória. Amém?